Primeira Crônicas, por favor. Primeira livro de Crônicas 22. Nós vamos ler até o 10, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que não foi pesado. E a madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto Salomão será o seu nome. Paz e descanso darei a Israel nos seus dias. E ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Pode se sentar, irmãos. Aleluia. Essa palavra, irmãos, primeiro deixa eu orar. Primeiro, Senhor, em nome de Jesus, que não seja falando, mas seja usando, cai por terra toda a carne, todo eu, e não seja eu, Senhor, mas seja o Senhor. Fale conosco, Deus. Pedimos te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa pregação aqui, eu preguei dia 11/12/2010. Tem pessoas aqui que não eram nem convertidas ainda, tem 15 anos. Eu fui pregar na igreja do irmão que trabalhava comigo, e eu tenho muito respeito por ele é diácono, eu chamo ele de meu pastor, né? Um homem que conhece Bíblia, que é uma bênção de Deus, e ele me convidou para pregar lá, e nós somos lá na Zona Leste, 2010, né? Então, esse sermão eu nunca preguei aqui na igreja, tá? O título dele diz assim: existe diferença entre pais e filhos. Amém? Então Davi preparou tudo para que Salomão construísse a casa do Senhor. Que ele quis construir, Deus falou para ele assim: sua mão derramou muito sangue, né? Deus não aceitou. Versículo 5: preparou material para o Salomão construir o templo. Vamos trazer para nós isso. Tem muitas pessoas às vezes que deixam, né? Pais que compram casas, carros, apartamentos, guardam a poupança pensando no futuro dos filhos. A Bíblia diz: ele, Salomão, era um garoto, era jovem. Então o pai dele já estava preparando tudo para ele, trazendo para os nossos dias, irmãos. Às vezes nós fazemos coisas erradas, sabia? Você fica preparando coisas para o seu filho, às vezes, como está falando aqui, né? Nós não temos esse poder aquisitivo, mas tem gente que tem, né? Compra carro, casa e se preocupa com o filho, sendo que cada um tem que conquistar aquilo que tem que ser. Cada um tem que suar para dar valor. Porque ninguém, irmãos, que recebeu a herança dá valor, porque ele não sabe quanto custou a juntar aquela herança. Às vezes, se você prepara tudo para o seu filho, como foi o caso de Davi, né? Nós vamos ver mais para frente o que Salomão fez. Davi foi um homem temente a Deus. Ele trouxe, as pessoas traziam para ele de graça material, nós vemos aqui, né? Já o Salomão, vamos pular para 1 Reis, por favor. 5, 6, 1 Reis, capítulo 1. Desculpa, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 e o 6. 1, 5 e 6. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e
cavaleiros e 50 homens que correram adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso em parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Amém? Então está dizendo que quem é o pai deles? Davi. Ele se levantou para tomar o trono do pai dele. E o pai dele o que fez? Nada. Não repreendeu ele. O Davi era um ótimo rei, um homem segundo o coração de Deus, mas um péssimo pai. Samuel, um ótimo profeta, sacerdote e juiz, péssimo pai. Eli, sacerdote, ótimo sacerdote, péssimo pai. Não sei o que Deus está querendo falar comigo e com você, mas Ele vai falar. Amém? Como é que o pai, irmãos, não contraria o filho? Tem medo de contrariar o filho? Ou às vezes tem aquele coração. Às vezes a pessoa acha que amar é você deixar a pessoa fazer tudo o que quer. Amar é deixar sofrer. Mas Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus, Ele nos ama na hora que Ele nos corrige. Porque se você não é corrigido por Deus, Ele fala que você é bastardo. Se Ele te corrige é porque Ele te ama. E nós, às vezes, como pais, deixamos passar as coisas. Não queremos chamar a atenção do nosso filho, que nós não queremos magoar. Eu já vi muitas pessoas falando assim: eu vou dar tudo para o meu filho, porque eu não tinha nada. Vou dar tudo para ele que eu não tive. Ou para ela, que seja, né? Filho no geral, né? O maior erro que a pessoa conhece. Por quê? Porque ela vai dar tudo que ela não teve, mas a pessoa, o filho, não vai dar valor para isso. Porque para ele é normal, né? Vou dar um exemplo para você. Você pode passar o dia e noite trabalhando. Sai de manhã, volta de tarde, trabalha em sua e dá boa vida para o seu filho, né? Celular da última geração, tênis e tal. Ele não vai dar valor nenhum. Porque não é ele, não está tendo trabalho nenhum. Que só quando a pessoa trabalha e que ela dá valor àquilo porque o salário dela não condiz, né, às vezes com o que ela quer comprar. Mas os pais às vezes fazem prestações, faz dívida, vai lá para agradar o filho. E às vezes o filho não dá valor nenhum, né? Então, irmãos, nós temos que aprender com Deus. A Bíblia diz que ele ama, Ele corrige. Se Ele não corrigir, não é filho dele. Então, muitas vezes nós temos que mudar a nossa atitude com nossos filhos, né? É uma troca, irmão. Tudo é uma troca. Ele te dá alguma coisa, você dá alguma coisa para ele. Ó, quero ver seu boletim no final do ano. Aí nós vamos conversar. Quando é reunião lá na sua escola, vê como é que tá as coisas lá. Aí nós vamos conversar, né? E assim por diante. Primeira Reis, mesmo capítulo, versículo 25 e 26. Olha o que Adonias fez, ó. Porque hoje desceu e matou vacas e animais, cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitães do exército e a Abiatar o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Quem era o rei? Davi. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Se levantou contra o pai dele, se rebelou, tomou o trono, entre aspas, né? Mas Deus estava vendo. Deus tinha escolhido quem? Salomão. Deus estava lá. Tudo aconteceu, só que Deus estava. E o Davi fez o quê? Nada. Nem chamou a atenção do filho dele. Versículo 30, por favor. Que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim eu farei no dia de hoje. Ele teve que correr, ungiu Salomão, mas não corrigiu o filho dele. Então, irmãos, o que Deus está falando para nós? Que nós temos às vezes tomar atitude. Se você ama seu filho, se você ama, você tem que corrigir ele. Deus escolheu quem? Salomão. Deus escolheu quem? Você. Você é uma escolhida, de Deus. Foi falado aqui, né? Que nós estamos aqui porque Deus tem um propósito de estarmos aqui. Então, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, que Deus quer falar. Eu não sei porque Deus mandou pregar isso, mas eu estou só obedecendo. Não estou entendendo nada, mas estou pregando aqui. 32. Nós
até o 35. Versículo 32 até o 35. E o rei lhes disse, e 32. E disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, sacerdote, a Natã, profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir ao meu filho Salomão na mula, que é minha, e levai-o a Gion. E Zadok, o sacerdote, com Natã, profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta, ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Amém? Então ele fez uma estratégia aqui, para que o filho dele outro filho não tomasse o lugar desse filho, né? Então, irmãos, muitas vezes, o que Deus fez? Ficou só observando. Deus não levantou profeta, Deus não levantou ninguém. Deus deixou que ele tomasse tudo. Tem coisas, irmãos, que nós temos que fazer. Tem coisas que Deus ele faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Amém? Então, às vezes você ficar esperando Deus fazer o que você tem que fazer. Olha aqui, está escrito aqui, ó. Deus tem aprovado você, aprovado as suas ações. Você já foi ungido para exercer tua função que exerce na igreja, na sua família. Deus está aprovando você? Pensa aí, você está fazendo tudo certo? Porque uma coisa é você, que nem o Davi fez, né? Aceitar o filho dele tomar o lugar dele e não falar nada. Então ele fez uma estratégia lá que deu certo, mas não foi o que era certo. E chegar no filho dele e confrontar ele, falar por que ele estava querendo tomar o reino dele, né? Deus está aprovando você? Pensa aí. Deus está te aprovando? Você está sendo aprovado? Provado e aprovado? 1:39, por favor. Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. Aqui, irmãos, o óleo, o chifre de azeite, né? O azeite simboliza o Espírito Santo, separação, santidade, né? Então, quando você é separado, até pode pensar assim: pastor, eu nunca fui separado. A Bíblia diz que nós somos do ventre da nossa mãe. Então você já está separado desde lá, né? Mas a Bíblia diz também que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus já tinha escolhido eu e você. Amém? Então, irmãos, quem ungiu ele? O sacerdote. Cada um tem sua função, né? O rei Davi não foi ungir o Salomão, ele chamou o sacerdote para ungir. Então, cada um de nós tem a sua função. Amém? Por favor, vamos voltar. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, 29 a 31. 2 Samuel 12, 29. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nelas pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, opôs as serras e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. Assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Então, o que o Davi fez? Usou mão de obra escrava, usou os prisioneiros para trabalhar, não sobrecarregou o povo, certo? Ele foi lá na cidade, invadiu, trouxe o povo escravo, pegou a coroa do rei e pôs na cabeça dele. Só para você entender o que nós vamos fazer com Salomão. Já o Salomão, ao contrário, irmãos, ele foi pedir conselho para os jovens. Em vez de ele pedir conselho para os velhos, ele foi pedir conselho para os jovens. Os jovens falaram para ele: está pesado? Cobra mais imposto.
cobra mais imposto deles. O povo já estava sofrendo, porque tinha que construir a casa, sustentar o rei, né? Com toda a comitiva dele, todas as mulheres dele, toda a riqueza dele. Aí ele começou a cobrar mais imposto do povo, porque ele não consultou os velhos, consultou os jovens. Então, quando você pedir conselho para alguém, procura a pessoa mais velha, não só de idade, mas de igreja e evangelho, porque às vezes você vai falar com o jovem não tem experiência para te dar conselho. Procura alguém mais velho na fé, alguém mais velho de idade. Amém? Ó, Salomão, que era o nome dele, ou também Gedidias, que quer dizer querido do Senhor. Gedidias, querido do Senhor. Terceiro e último rei de Israel, diplomata, comerciante, colecionador, escritor, construtor, homem mais sábio da sua época. Construiu o primeiro templo em Jerusalém, sobrecarregou o povo com impostos e mão de obra. Diferença entre pai e filho. Os visitantes vinham de longe para ver a sua sabedoria. A rainha de Sabá veio de longe, mas seu povo se afastava dele. Por quê? Porque ele cobrava imposto do povo. O Davi, ao contrário, pegou mão de obra escrava e pôs para trabalhar. E o Salomão cobrava do povo imposto, altos impostos, e o povo se afastava dele. Não era aprovado pelo povo. Nada a ver com o governo, tá? Nada de política, falando de Bíblia. A coincidência é mera coincidência que está acontecendo aí no Brasil. 1 Reis 11, 1 Reis 11, 5 e 6, por favor. Porque Salomão seguiu Astarote, deus dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Ele deixou de seguir a Deus, um homem sábio, inteligente. Davi, irmãos, ele errou, ele pecou. Quando ele foi confrontado por Natan, que ele disse: quer saber uma coisa? Eu vou te matar. Eu não quero saber disso. Falou: pequei contra o Senhor. O rei de Israel, humilde, assumiu o erro dele. E o Salomão foi adorar outros deuses. O homem mais sábio da terra da época, né? A diferença de pai e filho, né? Por que eu estou falando isso, irmãos? Não sei. Porque você pode pensar assim: não, mas eu sou tal coisa, meu filho é que nem eu. Não é. Não é. A minha filha é que nem eu. Não é. Né? A Bíblia diz que Jacó e Esaú eram gêmeos. Foram gerados no mesmo ventre, e um era diferente do outro. Até a aparência era diferente. Um era vermelho e o outro era moreno. Esaú quer dizer vermelho, né? Não sei se você sabe disso. Ele era vermelho. Ele era talvez aquelas pessoas que tinham o cabelo bem vermelho, né? Ó, o Salomão selou muitos acordos estrangeiros ao casar-se com mulheres pagãs. E Deus já tinha falado que não era para casar com mulher pagã. E ele foi lá e casou. Fez um acordo, né? Na verdade, ele tinha 1000 mulheres, né? Salomão permitiu que as suas esposas afetassem a sua lealdade a Deus, coisa que o Davi não fez. O Davi, com todas as coisas que ele fez, ele nunca largou de Deus, nunca negou a Deus, né? Ele foi punido por Deus, mas não largou a Deus. Salomão sabia o que era certo, porém não fez. Muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas nós não fazemos. Por quê? Porque nós temos que incomodar alguém, nós temos que confrontar as pessoas, na base da nossa família, né? A família, foi falado aqui de José. José sonhava, né? E os irmãos dele não gostavam dele, porque ele sonho dele e todos se prostravam a ele. E depois aconteceu no Egito, né? Só não aconteceu porque a mãe dele já tinha morrido. Porque a mãe já tinha morrido. Ó, Salomão falou em obedecer a Deus e não aprendeu com os seus erros. Coisa que o Davi aprendeu com o erro dele e o Salomão não aprendeu. Continuou, desviou do Senhor, ficou anos fora da presença de Deus, adorando outros deuses. Olha lá, dá fala, não foi como Davi seu pai. Então, irmãos, cuidado com o que você fica julgando. Não, mas é meu filho, é minha filha, né? Então aparece comigo. Nada a ver. Davi reconhecia os seus erros. Salmo 51. Davi escreveu o Salmo 51, né? Como fala? Arrependimento. Pequei contra o Senhor. Eu pequei, Senhor. Não tira de mim o seu espírito, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Qual era o pecado de Davi? Adultério. Sério, né? E ele foi e se arrependeu. Nunca largou de Deus.
Salomão não aprendeu com seus erros, não era humilde para reconhecer os seus erros, não era submisso a Deus. Filho de pai, filho de peixe, não é peixinho. É o ditado popular que diz: ah, filho de peixe é peixinho, não é? É? Filho de pastor, não é pastorzinho, é uma criança. Né? Pois aqui, ó, é uma criança como as outras crianças, e tem que ser criado, educado como as outras crianças comuns. Filho de peixe não é peixinho. Esse ditado é usado somente para o mal, só as coisas ruins, né? Exemplo: bandido, ladrão, roubo, coisas negativas. Filho de médico não é mediquinho, não é doutorzinho, não é? Bem? E filho de pastor não é pastorzinho. Então, irmãos, não caia nessa que o seu filho ou sua filha vai puxar você. Pode sim seguir o seu exemplo, né, de honestidade, das coisas que a gente faz, mas isso não quer dizer que você não tem que chamar a atenção dele às vezes ou dela, que você não tem que instruir. Não faça como Davi, né, que deixou para lá: ah, eu amo meu filho, não vou chamar a atenção dele. Ao contrário, se você ama seu filho, você vai chamar a atenção, que você quer ele bem. Porque assim, irmãos, se você não fizer seu filho chorar hoje, mais tarde a polícia vai fazer você chorar, porque a polícia vai estar atrás dele, as coisas erradas que ele ou ela, que seja, estou falando, né? Você não faz ele chorar hoje, ele vai fazer você chorar mais tarde. Então faz ele chorar hoje, repreende, conversa duro, fala, sabe, chama na cabeça, como diz, né, o pessoal chama na conversa particular, só você e ele, só você e ela, e fala as coisas duras. E outra, tudo que você planta, você colhe, né? Então, as pessoas às vezes têm medo de que os outros vão falar. Irmão, quem é que paga as suas contas? São os outros? Não, você mesmo. Deixa a pessoa falar o que ela quiser. Ah, mas o que os outros vão falar da minha família? O que os outros vão... não tem que preocupar é com a gente mesmo, irmão, não com os outros que vão falar, que não vão falar, né? Me interessa, porque assim, a aparência é uma coisa, né? E dentro da família é outra coisa. Foi falado aqui de família. Quem às vezes você vê família e você fala: meu, que família linda, coisa linda. Mas chega em casa, um olha para a cara do outro. Não se fala, tem irmãos que não se falam há anos. Não se falam, né? Marido e mulher às vezes está brigado um com o outro lá. Tem marido e mulher que não se fala há anos. Sabia disso? E você vê aquela família linda, maravilhosa, só a paisagem, irmão. Só aquela família linda no final do ano comendo peru sadia, né? Tomando Coca-Cola. Você fala: meu, que família, puxa, olha isso. A mulher, os filhos, olha o marido. Às vezes é só aparência, irmão. Sai dali, ó. Vai, você vê no Instagram, no Facebook, olha só. Não é nada daquilo, irmão. Aquilo ali é só para te impressionar, porque a realidade é outra. Deus conhece. Por que Deus está mandando eu falar isso? Eu não sei, né? Deus conhece as famílias, Deus conhece os corações, e às vezes está precisando de uma atitude dos pais. Se você ama meu filho, você ama sua filha, seu filho, chama a atenção dele, para que ele seja uma pessoa melhor do que é, para que ele não caia em más companhias, para que ele não faça aquilo que não agrada a Deus. E se ele fizer, ele vai colher. E se ele colher, você não tem que estar com pena dele, porque você já avisou ele ou ela. Você já avisou, já falou, né? Vai colher. Ó, se você plantar, se você quiser ser um médico, você vai estudar. O que você quer ser? Eu quero ser advogado. Vai estudar, fazer faculdade, né? Se você não quiser ser uma pessoa do bem, seja honesto pelo menos. Vá trabalhar honestamente, fazer aquilo que é ouro, fazer aquilo que é honesto. Mas às vezes a pessoa quer facilidade, irmão. Não tem facilidade. O filho não queria tomar o lugar do pai, mas o pai não era. Deus não tinha escolhido ele. Deus escolheu o Salomão. Ele já tomou posse lá, chamou o sacerdote, chamou todo mundo, foi sacrificar e falou: ó, já anunciou, eu sou rei. Ah, olha só, confrontou o rei, confrontou o pai dele, e o pai dele não fez nada. Então, o que Deus está falando comigo e com você? Que nós temos que ter atitude. Às vezes, irmãos, é melhor você ser duro, às vezes, para falar, porque aí isso muda a vida de uma pessoa. Porque mesmo se a pessoa fizer coisa errada, ela fala assim: bem que a minha mãe falou, bem que meu pai falou, olha isso. O pai tinha falado para parece que meu pai parece que é profeta, minha mãe parece que tem profecia. Quando ela fala, as coisas acontecem. Porque você não falar e a pessoa vai fazer, né? Às vezes você pode mudar a vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, de quem quer que seja, parente seu, né? Mas não deixe de falar, irmão, não fica quieto.
Não fica pensando assim, meu filho, minha filha é gente boa. Gente boa, o único gente boa que eu conheço não é Jesus. Porque ele consegue amar um ser humano que nem eu, falho, pecador, né? E a Bíblia diz que nós somos sarados ainda, como a irmã pregou aqui, a irmã falou o testemunho dela. Só Deus, irmão, consegue amar um ser humano que nem eu, né? Falho, barro, pó, cheio de coisas ruins. Só Deus para amar, né? Esse sim é perfeito. E ele, como foi falado aqui, cada vez que eu tenho encontro com ele, ele tira alguma coisa de mim e coloca alguma coisa dele em mim. Aleluia, Jesus, é verdade. Cada vez que nós vemos aqui na igreja, que você abre o seu coração e deixa ele entrar na sua vida, ele vai tirar algo seu e vai colocar algo dele na sua vida e na minha. Amém? Porque ele quer nos transformar. Nós temos uma Bíblia que diz que nós temos que ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Nós somos cristãos, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E muitas vezes, irmãos, Jesus um dia entrou no templo e repreendeu aqueles homens lá que estavam vendendo no templo, vendendo coisa errada, vendendo coisa falsa, né? Que não tinha qualidade. Ele chegou lá e repreendeu. Aí vem os pregadores e falam: não, Deus é amor. Jesus é paz e amor. Venha como está, não muda. Não, ele foi lá e tirou todo mundo. Falou: a casa do meu pai é casa de oração. Vocês estão vendendo coisas que não vale a pena aí, fazendo comércio na casa do meu pai. Pegou um chicote, irmão. Eu falei aqui um dia. Pegou um chicote. O Deus que a pessoa fala que é paz e amor, pegou um chicote e tirou todo mundo lá de dentro. Porque ele queria a casa do pai dele e casa de oração. E às vezes nós, como pai e mãe, não corrigimos. Então vamos passar a mão na cabeça e falar que é lindo, maravilhoso, né? Que está fazendo coisa errada e a gente está aprovando. Amém? Então nós temos que ter atitude, irmãos. Vamos ter atitude. A casa que o Salomão construiu para Deus escolheu ele para fazer. Porque o Salomão, o Davi queria fazer, Deus não deixou. Deus escolheu ele, Deus escolheu você. Talvez você fique pensando: pastor, eu sempre fico pensando, por que eu nasci nessa família? Por que eu passo essa luta? Por que a minha mãe diz assim? Por que meu pai é desse jeito? Por que meus irmãos não sei o quê? Porque está aí a resposta. Sabe por quê? Porque você é uma escolhida de Deus. Aleluia. Só isso. É só isso, né? Por que os irmãos de José não passaram a luta que ele passou? Porque ele tinha que ser governador. Deus estava vendo o futuro lá na frente, que eles iam se prostrar a ele. O povo, naquela época, o povo estava passando fome, mas no Egito tinha comida. E quem é que administrava? José. Ele foi mandado para lá de propósito. Deus já tinha um propósito. Ele falou para os irmãos dele: vocês me venderam, mas Deus tinha um propósito de estar aqui. Deus tem propósito em tudo. Essa luta que está passando, Deus tem propósito lá na frente. Deus vai usar você lá na frente, porque Deus, Ele quer fazer na minha vida e na sua, para depois fazer através de nós. Como é que você vai fazer alguma coisa se você não tem experiência nenhuma com Deus? Como é que você vai... Vou falar uma coisa para você, que eu sou pai e avô. Se você não é pai nem mãe, como é que você vai dar conselho para alguém que tem filho? Se você nunca teve filho, né? Vai ler no manual lá, num lugar lindo, mas você faz assim, assim. Com um dá certo, irmão, com o outro não dá. Para quem tem filho aí, os filhos são criados no mesmo lar, com o mesmo pai, a mesma mãe, e um é diferente do outro, né? Um mais briguento, turrão, o outro já é mais, né, chorão, e aí por diante. É normal, toda a família tem isso. O Jacó e Esaú, um era de caça, o outro ficava em casa só cozinhando. Tanto é que ele ofereceu o prato de lentilha para o irmão que chegou com fome. Eles nasceram, foram criados, foram gerados juntos, né? Na mesma família. E lá diz que a mãe gostava do Esaú e o pai gostava do Jacó, gostava do Jacó, a mãe gostava de Jacó. A mãe gostava de Jacó, desculpa, eu inverti. A mãe gostava de Jacó e o pai gostava de Esaú porque ele era caçador. Eu inverti o negócio, né? Então, você vê, lá já tinha divisão. O pai gostava de um e a mãe gostava do outro. Aí você pergunta para você: mas por que na minha família é assim? Porque Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Ele quer trabalhar em você. Glória a Deus. Quer trabalhar em mim, né? Amém? Amém, irmãos? Amém. É isso que eu tenho para falar. Que Deus abençoe. E vamos levar essa palavra no nosso coração e praticar aquilo que foi pregado hoje para mim e para você. Amém? Eu sou terminado. Palmas ao Senhor.